E a Terra. Antes do dilúvio. Um mundo em ruínas morais. Nos dias que precederam o grande cataclismo, a Terra era um lugar de contrastes impressionantes. A civilização antediluviana havia alcançado patamares de desenvolvimento que ainda hoje nos causam admiração. Os homens daquela era possuíam conhecimentos que se perderam nas águas do juízo divino, tecnologias avançadas, arquitetura monumental e uma organização social complexa. Os registros genealógicos das escrituras revelam que os patriarcas antigos viviam centenas de anos. Matusalém, o homem mais longevo da história, testemunhou nada menos que 969 anos de desenvolvimento humano. Essa extraordinária longevidade permitiu o acúmulo de sabedoria e técnicas que desafiam nossa compreensão moderna. Alguns estudiosos sugerem que a construção das pirâmides e outros monumentos megalíticos pode ter suas raízes nesse conhecimento pré-diluviano. No entanto, todo esse progresso material escondia uma decadência moral sem precedentes. A violência havia se tornado a linguagem comum das relações humanas. As cidades antediluvianas eram lugares onde a vida humana havia perdido completamente seu valor sagrado. Rituais de sacrifícios humanos eram realizados publicamente. A escravidão e a tortura haviam se tornado formas de entretenimento. A família, instituição sagrada estabelecida no Éden, havia sido completamente deturpada. A situação chegou a tal extremo que a própria criação gemia sob o peso da corrupção humana. Os animais, originalmente criados em harmonia com o homem, haviam se tornado selvagens e perigosos. A terra, que deveria ser um jardim, transformara-se em um campo de batalha. Nesse contexto de escuridão moral, um homem se destacava como farol de retidão. Noé. O último baluarte da retidão. No meio daquela geração corrupta, vivia um homem chamado Noé. Filho de Lameque e nono na linha de descendência de Adão através de Sete, seu nome significava descanso, uma profecia inconsciente do papel que desempenharia na história da redenção. As Escrituras o descrevem como homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Gênesis 6:9. Enquanto seus vizinhos se entregavam a todo tipo de depravação, Noé mantinha uma vida de comunhão com Deus. Ele andava com Deus, assim como seu bisavô Enoque havia feito antes de ser trasladado. A integridade de Noé se manifestava em todas as áreas de sua vida. Em sua família, manteve um lar temente a Deus em meio à corrupção geral. Em seu trabalho, desenvolveu suas atividades com excelência e retidão. Em seu testemunho, não se conformou com os padrões de sua geração. Os rabinos antigos preservaram tradições fascinantes sobre a vida de Noé antes do chamado para construir a arca. Conta-se que desde jovem ele demonstrava características especiais. Um amor incomum por todas as criaturas de Deus. Habilidades excepcionais como agricultor e construtor. Uma coragem moral que o impedia de ceder às pressões sociais. Foi esse homem, já avançado em anos, com cerca de 500 anos quando começou a ter filhos, que recebeu a mais extraordinária e desafiadora missão. O chamado divino e a construção da arca. Num dia que começou como qualquer outro, Noé teve um encontro que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da história humana. A voz de Deus ecoou clara em seu espírito, trazendo uma mensagem ao mesmo tempo aterradora e esperançosa. O Senhor revelou a Noé que traria um dilúvio sobre a terra águas tão poderosas que extinguiriam toda a vida sob os céus. Mas naquele julgamento haveria misericórdia. Deus ordenou a Noé que construísse uma arca, um refúgio gigantesco que preservaria a vida. As especificações eram precisas e detalhadas. Material: madeira de gofer, provavelmente cipreste, revestida de betume por dentro e por fora. Dimensões: 300 côvados de comprimento, aproximadamente 135 metros, 50 de largura, cerca de 22,5 metros, e 30 de altura, cerca de 13,5 metros. Design: 3 andares, uma única porta na lateral e uma janela no topo. Imagine o cenário. Um homem de 600 anos em plena terra seca, começando a construir um navio colossal. Seus vizinhos riam, zombavam, chamavam-no de louco. Águas cobrindo a terra? Impossível, diziam enquanto continuavam em seus banquetes e festas. Mas Noé não se abalou. Durante décadas ele trabalhou,
martelando tábua após tábua, pregando viga após viga. Enquanto construía, pregava, advertindo aquela geração obstinada sobre o julgamento vindouro. O apóstolo Pedro o chamaria mais tarde de pregador da justiça, segundo Pedro 2:5. A construção da arca foi um empreendimento que demandou recursos extraordinários, madeira em quantidade colossal, betume para impermeabilização, mão de obra especializada. Seus 3 filhos e suas famílias trabalharam incansavelmente fé inabalável. Continuar por 120 anos sem ver um só sinal de chuva. Quarto. O grande dilúvio, o dia do juízo. Finalmente chegou o dia marcado por Deus. No 17º dia do 2º mês do ano 600 da vida de Noé, quando a arca estava pronta e abastecida, ocorreu o evento que mudaria a face da terra. Noé entrou na arca com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles. Os animais vieram, macho e fêmea de cada espécie, como Deus ordenara. E então, aconteceu o mais solene dos atos divinos. O próprio Senhor fechou a porta da arca. Gênesis 7:16. O que se seguiu foi o maior julgamento que a terra já testemunhou. As fontes do grande abismo se romperam. Vastas reservas de água subterrânea irromperam com força cataclísmica. Simultaneamente, as comportas do céu se abriram. Uma chuva torrencial começou a cair, continuando ininterruptamente por 40 dias e 40 noites. As águas subiram mais e mais, cobrindo até os montes mais altos. Tudo o que tinha fôlego de vida em terra seca morreu. Homens, animais, aves, tudo foi varrido da face da terra. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. Dentro da arca, a realidade era completamente diferente. Enquanto o mundo exterior enfrentava destruição, os ocupantes da arca viviam sob a proteção divina. Os animais, que normalmente seriam inimigos naturais, coexistiam pacificamente. Sistemas de ventilação e armazenamento funcionavam perfeitamente. A provisão de alimentos nunca faltou. Por 150 dias as águas cobriram a terra. Mas Deus se lembrou de Noé e fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. No 7º mês, a arca repousou sobre os montes de Ararat. V. A nova aliança. Promessa de redenção. Quando finalmente puderam deixar a arca, o primeiro ato de Noé foi construir um altar e oferecer sacrifícios ao Senhor. O aroma agradou a Deus, que estabeleceu uma aliança eterna. Nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem. Nunca mais destruiria toda a vida com um dilúvio. Estabeleceu o arco-íris como sinal dessa promessa. A história de Noé nos ensina lições profundas sobre a justiça de Deus. Ele não ignora o pecado, mas o julga. Sobre a misericórdia divina. Sempre há um caminho de escape para os fiéis, sobre a obediência. A fé verdadeira se manifesta em ações concretas. Assim termina a história de Noé, mas seu legado continua. Cada arco-íris no céu nos lembra que, embora o coração humano seja inclinado para o mal desde a juventude, a misericórdia de Deus é ainda maior. Como nos dias de Noé, o Senhor continua chamando homens e mulheres para serem luz em meio às trevas, até que Cristo, o verdadeiro arco da aliança, venha estabelecer seu reino eterno.